Fala, gente! Família JC, seja muito bem-vindo. Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira. Se você tá aí é porque você também tá colado na videira em mais um podcast Dar Voz aos Testemunhos. O objetivo desse podcast é muito claro para nós e a gente tá muito feliz aqui porque eu tô com uma pessoa muito especial. Bruna não tá aqui hoje, mandou um beijo para vocês aqui que tá assistindo, um beijo para nossa convidada que eu já vou apresentar. Dar voz aos testemunhos, esse é o nosso objetivo e através do testemunho na vida dessa mulher, do que ela viveu com Cristo, do que ela está vivendo com Cristo, eu tenho certeza que a sua fé será edificada. Então, se você puder, se você pode aí curtir, comentar, compartilhar, nos ajuda a levar mais longe esse projeto. Seja muito bem-vinda, Rosa, e o seu sobrenome, Rosa, eu não vou saber pronunciar. Meu marido vai ficar feliz de falar Ribeiro. Ribeiro, mais fácil. Mas qual que é o que eu não sei pronunciar? Rosa Grifel. Grifel. É isso aí, seja bem-vinda, minha amiga. Eu tô até nervosa. Rio de Janeiro chegou, então se prepara, porque se tem um povo animado é o povo do Nordeste e o povo do Rio. Porque nós, paulistas, temos que aprender isso aí, já te disse isso, né? Aprenda a dar 2 beijinhos, começando aí. Essa que é a verdade, eu morei na Bahia e trabalhei com cariocas. Eu tô muito feliz de ter você aqui, também, Rosa. meu amigo, também. Muito feliz pela oportunidade, muito feliz por contar esse testemunho. Gostaria muito de estar ali olhando pro meu marido, mas ele teve que ir pro médico, né? E foi assim que Deus preparou, né? É isso. E vamos respeitar. É isso. Esse é um dos benefícios da fé. A gente crê que Deus está no controle de todas as coisas e que se Ele não pôde estar aqui, Deus tem um propósito. Isso. Então a gente está em paz, por mais que a nossa carne queria isso, né? Então, Célio, um beijo no teu coração, né, Célio? Nós vamos caminhar aí 10, 12 quilômetros, que eu sei que você já tá caminhando, correndo. Vamos caminhar junto aí para queimar também no espírito, viu, meu amigo? Deus te abençoe. Bruna mandou um beijo pra você, viu? Conta pra gente aqui, Rosa. Rosa nasceu aonde? Tem irmãos, não tem irmãos? Pai, mãe? Nasceu já num berço evangélico? Como que é isso? Não. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Num bairro chamado Vista Alegre. Certo. Tá? Aqui é diferente falar subúrbio, né? Porque o subúrbio daqui é diferente do subúrbio de lá, mas é como se fosse a Zona Norte. Certo. Tá bom? Eu vim de uma família espírita. Meu pai já era da Umbanda. É bem diferente do candomblé. O candomblé já tem um espaço e tem matança, outras coisas, né? Mas meu pai não. Meu pai fazia trabalhos dentro de casa. Ele atendia dentro de casa. Ele conheceu minha mãe assim, né? Minha mãe indo no atendimento dele. Eles se apaixonaram e ficaram mais de 40 anos casados. Ele era tipo um mestre lá dentro? Não é pastor que eles falam, mas ele era um... Um pai de santo. Ah, tá. É como se fosse um pai de santo. Um líder ali, né? Porque são vários terreiros espalhados no Rio de Janeiro, né? Certo. E, no caso, várias casas, e ele atendia dentro de casa. Tá. Entendeu? E eu cresci, eu falo que eu nasci já sobrevivendo, porque assim que eu nasci, minha mãe teve AVC. E eu tive que ser criada quase durante um ano por uma família que, na época, nós falávamos mãe de leite. E por isso que, infelizmente, não tive aquele tempo com a minha mãe. Eu nasci, minha mãe imediatamente... Na verdade, eu nasci, minha mãe no resguardo, ela foi inventada de fazer compras no sol de janeiro, que eu nasci dia 28 de janeiro, num calor escaldante, ela teve um pico de pressão, eu tinha dias... E ela teve AVC. Uau. E assim ela ficou com AVC, entendeu? Muitas sequelas? Muita. Metade do corpo dela ficava paralisada, a face dela. Então, assim, foi muito difícil. A minha mãe, na verdade, eu tive muitos percalços com a minha mãe, principalmente porque ela não podia mais ter filho, porque 82 é diferente de hoje, né? Para cuidar do AVC. Sim. Né? Hoje tem todos os recursos, mas antigamente, vou fazer 42, há 42 anos atrás, não tinha tantos recursos. Então, minha mãe, ela ficou com AVC definitivo, não podia mais ter filho, mas veio meu irmão, que era o caçula. Meu irmão tá com 40 anos, agora foi pai, né? Tem uma bebezinha, Manu, beijo, Manu. Beijo, Manu, e o nome do irmão? Jorge. Ô, Jorge, um beijo no seu coração. Isso, a nossa primeira sobrinha, né? Porque de netos mesmo só tem os meus meninos, Célio, Marcos e o Matheus, e agora a Manu. Então, a minha mãe teve uma outra criança, e naquela época o médico falou para abortar, mas minha mãe continuou, e agravou o AVC dela.
entendeu? Assim, por algum tempo a minha mãe meio que culpou meu irmão por ter tido o AVC definitivo, mas assim, foi a falta de sabedoria mesmo na parte dela, mas isso criou muitos rótulos, né? Tanto para mim quanto para o Jorge. Houve uma divisão dentro de casa, ela cuidava mais das minhas irmãs, somos 4. Somos 3 mulheres e um homem. As 2 meninas são do primeiro casamento e o Jorge do meu pai, do segundo casamento. Então, meio que eu e a Márcia e a Fátima ficava com minha mãe cuidava da Márcia e a Fátima, dando suporte. Hoje eu entendo, fiz terapia, super entendo o que aconteceu. Sim. E o meu pai me dava o apoio, o suporte, e minha tia, que era tia-avó, dava o suporte pro Jorge. Certo. Entendeu? Só que a minha tia não tinha feeling em questão de filhos, né? Então ela meio que mimou muito o Jorge, né? Então ficou essa divisão dentro de casa. Certo. E então havia sempre uma competição entre eu e meus irmãos. E assim, eu sempre querendo chamar a atenção da minha mãe. E devido a esse problema de chamar a atenção à minha mãe, eu buscava em pessoas querendo ser sempre melhor alguma coisa para buscar, para ter atenção, coisas que eu não tinha em casa. Né? Às vezes eu e meus irmãos brigamos, as minhas irmãs, porque você exagera. Não, mas é a gente que sentia. Né? A Bruna, que trabalha com isso há muito tempo, sabe que a maioria das vezes as mulheres vêm com muitas feridas da parte materna. Sim. Né? E você que trabalha com esse situão vem com o pai. Fato. Né? Então, assim, eu cresci, não fui uma adolescente rebelde, porque eu honrava, mesmo não conhecendo a palavra, eu honrava muito meu pai, sim, sabe? Eu ia assumir toda a estrutura. Meu pai, no caso, é uma casa de santos, que meu pai tem até hoje dentro de casa, entendeu? Obrigações. E é passar a faixa. Só que minha mãe não deixou, entendeu? Então, minha mãe me botou imediatamente no catecismo. Mas a sua mãe era colada na videira, não, né? Não. Não, minha mãe conheceu Deus, Jesus bem lá na frente, né? Comigo. Comigo. Mas ela não concordava de você seguir, né, junto com o teu pai? Não, eu nem sabia. Não concordava. Entendi. Porque é uma coisa sem volta, Bruno. Assim, claro que tem volta. Claro. Você pode ser liberto, salvo, né? Isso aí é fato. Mas, assim, o medo da minha mãe é a responsabilidade. Sim. Porque as pessoas, às vezes, vêm perguntar pra mim, como cristã, por que teu pai não aceita Jesus? Depois a gente vai conversar mais lá à frente sobre isso. Sim. Porque as retaliações, o inferno, ele se levanta, e levanta mesmo com fúria. Né? Ontem mesmo, um exemplo. Enquanto eu estava me preparando para ir para o encontro com a Helena e João, o Mateuzinho ficou com febre. Olha isso. Quando chegamos no podcast, o Mateus não teve mais febre. Já passou ali no podcast. Quando eu estava vindo para cá, o Mateus começou a ficar com dor de cabeça. Tá entendendo? Porque isso incomoda o inferno. Sim. Então, assim, e aquela coisa que eu gosto muito da pastora Thalita Pereira, ela fala, se você não incomodar o inferno, se preocupa. Fica preocupada. Entendeu? E eu sei que ele vai sempre atingir meus filhos. Sim. Entendeu? Mas eu falei com o Célio, a gente tem que continuar caminhando. Amém. E então. Eles foram, só para contextualizar todo mundo aí, eles foram ontem no podcast Elos Emocionais testemunhar o que Deus fez na vida deles como casal, compartilhar os aprendizados. Então é uma vitória muito grande esse compartilhar, né? Então por isso que teve retaliação, né? Sim. Sempre vai ter retaliações. Quem caminha com Jesus vai ter retaliações. Sim. Então, eu cresci, não me tornei uma adolescente. Com 14 anos, conheci dentro da escola municipal Grécia, lá em Vila da Penha, o meu marido. Que legal. Ele tinha 16 anos, tinha 14. Começamos a namorar, né? O Célio, isso que eu falo. Não tem como falar de testemunho sem falar com o Célio, porque eu convivo mais com o Célio do que com os meus pais. Entendeu? Então, começamos a namorar, a caminhar. Achávamos tudo isso muito normal, porque a parte do Célio também frequentava centros, entendeu? Visitas para ser benzer, que era uma coisa da época, e que levava as crianças para benzer, para se proteger. Eu lembro disso. Eu lembro do cheiro, cara, do lugar que minha avó levava a gente para se benzer. Arruda. Deve ser essa arruda aí. Isso, que é um cheiro bem forte. Era um cheiro forte, característico, né? Você era obrigada a ter aquela planta de São Jorge na porta, entendeu? Sim. Então, assim, isso era muito comum para os nossos pais. Certo. Aí fomos namorando, eu e Célio.
ficamos 9 anos entre namoro e noivado, casamos em 2005 e o Célio sofre um acidente de carro indo pra feira. Então antes acho que eu gosto muito dessa parte da sua história, porque mostra toda a superação e... Sim. Vocês trabalhavam na feira, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Sim. Então, o meu primeiro emprego foi na feira. Com quantos anos você tinha, Rosa? 14 anos eu comecei a trabalhar na feira. 14 anos, meu. Comecei a trabalhar na feira. Foi o primeiro emprego que a minha sogra me deu. E eu falei até isso, gente, ó, palmas, porque é um trabalho árduo. É um trabalho que você economizando. Infelizmente, grande parte não sabe fazer a gestão e acabam sobrevivendo na feira, não vivendo. Sim. Claro, hoje em dia está mais difícil do que antigamente. Então, naquela época, em 1996, eu ganhava R$10 por domingo e era muito dinheiro. Era, né? Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar na feira. Com 17, comecei a engajar, já a entrar no CLT. Teve alguém, não sei se pelo que eu lembro que você me contou, não sei se foi sua avó ou se foi sua tia que engajou você a trabalhar, não foi? Não teve, você não pode ficar sem fazer nada? Conta sempre. Sim. Então, antes de começar a trabalhar, né, eu sempre falei que o empreendedorismo estava já na veia. Uhum. Então, eu me lembro que a minha mãe virou para mim, eu pedi um dinheiro para minha mãe, ó, você quer fazer dinheiro? Então, eu vou te dar uma barra de chocolate, uma latinha de brigadeiro, uma latinha de cajuzinho, você faz bombom e vai vender. E eu vendi muito, porque era a época da Páscoa. E aí eu comecei a gostar disso. De trabalhar, do manual. Até então que eu trabalhava no CLT e à noite eu ia perto de danceteria vender churrasquinho. Entendeu? Legal. Então, assim, salgadinho frito, espetinho de frango. Então, sempre me movimentei. Sempre trabalhei. Nunca tive vergonha. Entendeu? Eu até entendo quando a passagem bíblica diz que quando você dá valor ao pouco, Deus se coloca sobre o muito. Então, você tem que dar valor ao pouco, né? Muitas pessoas têm vergonha de contar essa parte do testemunho de vida, né? Faz parte, então... E hoje ela não vai falar mais, mas é uma investidora, empresária, investe em negócios. Então, eu fico muito feliz de ver essa sua trajetória. Sim. Assim, eu tenho muito orgulho da nossa história, né? Eu falo nossa porque Célio, como eu disse, conviveu mais comigo do que eu com os meus pais. Então, assim, nós começamos a trabalhar, o Célio começou... Era junto à barraca? Sim, o Célio fazia assim, eu ia... Pegava um ônibus, descia lá em Ramos, trabalhava com a minha sogra. Aí o Célio chegava, depois, mais tarde, uma hora da tarde, ia buscar a gente. Tá. Entendeu? Então, ele tinha a barraca dele, que era em Olaria, que era mais ou menos 10 minutos do local. Tá. Então, foi assim que eu vi, caramba, isso dá dinheiro. Eu falava que meu marido era empresário no ramo de verduras e legumes. Um dono de hortifruti. Hortifruti. Então, assim, foi uma trajetória muito legal. Aí, comecei a trabalhar no CLT. O CL começamos a fazer faculdade. E casamos em 2005. E logo em seguida, em 2006, eu engravidei. Tive o CL em 2007. Por que eu engravidei? Na verdade, eu ia completar a faculdade de administração. Mas, fazendo exatamente um ano de casado, Célio indo pra feira, um carro desgovernado bate na caminhonete dele, ele capota. Foi o primeiro milagre que eu falo, né? Ele capota ao ponto dos pneus ficarem virados pra cima. Nossa. E ali nós acreditamos que houve um movimento sobrenatural, porque um ônibus viu e ele atravessou a Brasil para justamente não ser passado por cima. Porque essa hora, madrugada, o pessoal vem... Sim, chutando. Isso. Então, assim, eu digo que foi o primeiro milagre. Foi um momento que eu tive que ter muita frieza. Cuidamos, Célio ficou muitos dias sem andar, inclusive. Achávamos até que ele ia ficar paralítico. E aí, eu decidi, não, eu tenho que engravidar. Porque vai que ele morre, né? E aí, aquela coisa de preocupação, vai que meu sogro decide vender, me tirar dessa casa, que a gente construiu com sacrifício, que eu morava em cima da minha sogra. Tá. Era meu cunhado, Sérgio, era minha sogra e eu ficava em cima. E ainda construíram outra casa. Então, assim, quando o Célio Marcos nasceu, foi um momento, assim, bem delicado, porque eu não sentia...
Parei várias vezes no hospital e aí começou o trabalho de parto. Por causa de um movimento que eu fiz que eu não podia fazer, começou a ter trabalho de parto. Ele nasceu no hospital público. Só que eu não imaginava que eu ia ter que, sozinha, salvar a vida do meu filho. E naquele momento eu fiz uma oração. Não era crente ainda. Não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Uhum. Minha cunhada estava ali, a Neuzi, um beijo, Neuzi e Sérgio. Neuzinho e Sérgio. E estavam intercedendo, orando. Ela já estava na Batista, né? E aí, assim que o Célio Marcos nasceu, ele desmaiou, ele foi para UTI. Ele ficou 15 dias na UTI. Então, tudo ali eu tinha que fazer sozinha. Dar banho nele, num lugar muito gelado. Eu tive que aprender. Na marra, com 25 anos. Eu tive que aprender tudo sozinha. Era um bebê de 1,9 kg. Chegava a 2, assim, né? Ficou 15 dias. E aí ele foi crescendo, se desenvolvendo do tempinho dele, mas tendo muito, muito problema de saúde. E eu me lembro que de tanto problema de saúde, a minha sogra, não, vamos levar para benzer. Vamos levar para benzer. Se é para melhorar, vamos levar. E aquela mulher falou assim, ó, você vai fazer um movimento e eles não vão gostar. E eles vão tentar de tudo para tirar o seu menino. Uau. Quem falou isso? Uma mãe de santo. Eu não entendi, né? Fizemos a reza lá e voltamos para casa. Você vê, só um parênteses, né? Pra gente vai e volta, só pra gente pegar os aprendizados aqui, quem tá nos ouvindo. Uhum. Quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não conhece a verdade que liberta, a verdade que é Cristo, e a gente passa por uma dor, vai vir os convites do tipo assim, ó, vai lá benzer que vai melhorar. E aí esse é um perigo, porque todo convite que chega, a gente vai aceitar, porque estão falando que é pro bem, então se é pro bem, então eu vou. Mas eu vou baseado no quê? Não, eu não tenho conhecimento da verdade. Como é que eu vou saber se isso vai me fazer verdadeiramente bem ou não? A gente não sabe, né? Então Bruno, o que acontece? Ali. Hoje em dia, a Igreja Católica tem a renovada, né? A Canção Nova e outros tipos de movimento que a Igreja Católica saiu daquele tradicional, onde só o padre sabia da palavra. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, nós tínhamos um ritual. A Igreja Católica era um ritual. Então, assim, nós não tínhamos interesse. Nós, na verdade, nós batíamos um ponto na igreja para Deus não ficar chateado com a gente. Batia o ponto, essa é a verdade. Isso, batia o ponto. Sentava, assistia, doido para acabar logo. Ia passar no pastel da feira, que era sempre a Igreja Católica, sempre tem uma feira, e ir para casa. Sim. Então, nós não tínhamos. E eu, por exemplo, eu tinha pavor de crente. Eu achava um bando de gente bitolada com um livro embaixo do braço. E tinha algum crente que era perto de você, assim, ou não? Sim, teve uma vez que uma senhora viu meu pai com as guias dela, falou que meu pai era o capeta, quase eu joguei ela em cima de um ônibus, entendeu? De raiva. Claro. Então, aquilo dali vai afastando da gente de buscar, de encontrar a verdade. Sim. Então, assim... Voltando, né? Quando minha cunhada intercedendo, orando, fazendo todo aquele movimento, falei, não, eu vou para essa igreja. Aí gostei, porque tinha uns louvores, mas também a igreja tradicional da época, né? Da época do pastor, que era um senhorzinho, ele era muito também me estilo do católico. Sim. Então aquilo dali não acendeu a vista, né? Por mais que as pessoas falavam de Jesus, Jesus. Eu ficava assim, Jesus é doido, gente. Morreu um monte de gente. Gente que assalta, mata. Eu não entendia muito isso. Sim. Porque a imagem que eu tinha da Igreja Católica era que era Cristo crucificado. Entendeu? E eu achava uma história muito triste. Que eu não queria saber, né, nem o final. Tô cheio de problema aqui, eu não quero saber dessa tristeza aí, mais problema. Isso. Aí, nesse movimento, aí não gostei muito, voltei o que eu fazia antes, indo com Célio na Igreja Católica, tudo direitinho. O que acontece? Célio Marcos passa a ter, em um ano, 12 pneumonias, 2 internações graves e passa por 7 procedimentos cirúrgicos. Nossa, em um ano? Em um ano. Um ano. A amoxicilina ele tomou mais forte. Nossa. Não era vitamina C. O Célio pai ficou com sequela do acidente, não? Não. Tá. Só pra... Tá. Não.
Tá. E graças a Deus ficou bem, né? Mas aquilo que aquela mulher falou estava assim, e a gente não entendia. Não entendia mesmo o que estava acontecendo. Ele não tinha peso, ele estava definhando. Uau. Aí teve um movimento que eu fiz, que eu virei para ele e falei assim, foi na 12ª pneumonia, eu virei para ele e falei, amor, uma médica conversou, olha, quando ela ia descrever novamente a amoxicilina, eu falei, doutora, interna ele. Isso tem que ter uma resposta. Isso não é normal. Interna ele. Ele ficou no pronto baby. Eu já estava trabalhando, buscando emprego que tivesse plano de saúde estendido para a família. Ah, tá. Que aí você tava. Aí você foi Foi por isso que você buscou o CLT? Por isso que eu busquei incansavelmente o CLT para ter o plano. Com o plano de saúde estendido para a família. Porque, bota aqui um pouquinho para mim. Claro. Porque eu já sabia que aquele movimento daquela mulher, eu liguei uma coisa com a outra, eu falei, cara, será? Mas o que eu tô fazendo? Tô fazendo nada de diferente. Sim. Mas Deus já sabia. Aí a minha cunhada preocupada, pediu um amigo nosso, o pastor Enio, um amigo mesmo, ir lá orar. Aí eu me lembro que eu fui fazer um movimento que era necessário, hoje eu entendo, que o Célio tivesse lá para receber esse pastor. E eu fui para casa tomar banho, pegar roupa limpa, que o Célio Marcos ficou nessa época, ele ficou 10 dias. Quase ele foi para o CTI, quase ele foi para a UTI. A saturação dele despencou, foi bem complicado. E aí eu virei para Deus, voltando de metrô, eu falei, se você existe mesmo, se é o Todo-Poderoso, eu tenho que ver. Eu tenho que crer que o Senhor vai fazer algum movimento. Porque eu não aguento mais. Eu comecei a chorar muito. Nossa, que peso, né, que você carregava. 12 cirurgias. Não, 12 pneumonias. 12 pneumonias, 7 cirurgias. 7 procedimentos cirúrgicos. Em um ano, pouco tempo. Uma das cirurgias que nós ficamos até... Isso ele tinha quanto tempo de vida? Nesse dia, ele completou 2 anos dentro do hospital. Muito nenenzinho. E aí... Era uma betininha. Era uma betininha, meu filho. Nossa, meu Deus. E você tem que ter muito... E a minha mãe sempre me ensinou isso. Filha, quer chorar? Vai pro banheiro e chora. Caraca. Mas não se desespera na frente dos médicos, nada disso. Porque o teu racional tem que estar forte. E nós, antes de acontecer todos esses procedimentos cirúrgicos, eu já sabia que a minha preocupação era a pneumonia, antes de chegar na cirurgia. Que houve, realmente, a pneumonia tinha uma consequência que ele estava com adenoide e amidalite. Aí foi as 2 primeiras cirurgias. Depois, não satisfeito, as 5 últimas, foi tudo direcionado à genitália dele, que ele podia ficar estéril. Uau. Entendeu? Imagina, um filho estéril. Então, ele teve que correr para fazer essa cirurgia. Mas antes disso, na 12ª pneumonia, que eu mando a médica internar, o pastor ele não vai lá. O Célio estava com oxigênio, com a saturação caída, a médica já tinha falado, me preparado, mãe, a gente vai ter que descer para o CTI, que ele está muito ruim. E foi aí que eu fiz esse movimento, e o pastor foi e orou ele. Orou outra criança, estava vomitando sangue. E aí o Célio ligou pra mim, Rosa, corre pra cá, tá vindo pra cá? Eu falei, tô chegando. E eu vejo um menino botando terror dentro da sala da enfermaria ali, pulando, correndo, os médicos não entendendo nada, eu não entendendo nada. Cara... E ali eu vi o primeiro milagre. Quer dizer, peraí, primeiro milagre, vamos no detalhinho, como diz Jojota. Aliás, eu encontrei outro Jojota aqui. Eu vi. E eu botei pela fé mesmo, orei pela vida dele, falei, Senhor, que ele vá testemunhar, que ele testemunhe, né, que ele testemunhe experiências pessoais com o Senhor, né? Sim. E ele diz muito assim, no detalhinho, você então, quer dizer, você estava numa dor e você fez uma oração de mãe desesperada, sem conhecer Bíblia, sem ter nada. Era o desespero e você fez uma oração no metrô. Era no metrô? No metrô, indo pra casa. E Deus ouviu sua oração. Meu Deus do céu. Eu tomei um susto. Eu não entendo, Rosa, até você... Diga pra gente aqui. Eu quero ouvir de você. Pessoas falam, Bruno, mas eu tô orando e Deus não ouve minha oração. Deus não me ouve, ouve todo mundo, mas Deus não me ouve. Como é que não ouve? Olha aqui, gente. Eu esperei mais uma pessoa vindo aqui testemunhando a resposta de uma oração. É porque nós queremos da nossa forma. Do nosso jeito, né? Do nosso jeito.
né? Os sonhos de Deus são muito maiores do que pensamos ou imaginamos. Nossa. Né? Quando aconteceu esse movimento do Célio Marcos, e logo em seguida ele sai sexta-feira, eu vou sábado, correndo a festinha dele que é realizada domingo, e domingo de manhã eu vou pra igreja sozinha, todo estilo piriguete, porque eu não sabia nem me vestir. Você queria ir pra igreja pra agradecer? Agradecer. E os dois... Não, nem na católica, fui da minha cunhada, mesmo não gostando daquele estilo. E o pastor, que é o pastor Fabrício, ele nunca fez como é que se fala? Um apelo, não? Não. Ele nunca fez um culto. Ele nunca pregou isso, pregou daquele jeito. Ah, tá. Né? Eu já tinha visto ele em outras oportunidades que minha cunhada me levou, mas ele nunca pregou daquele jeito. E ele falou de dor, ele falou de oração, ele falou de todos esses movimentos. Aí eu falei assim, cara, parece que tá falando comigo. Aí eu fui lá na frente aceitar Jesus como Salvador. É que eu falei ontem. O João, existe duas formas. Salvador e Senhor. Uau. Salvador é assim, eu te aceito, mas eu continuo dirigindo meu carro. Uau. O Senhor tá bom, pode pegar o volante. Agora quem manda é o Senhor. Você falou isso ontem no podcast? Falei ontem. Ô, Glória. É isso aí. Entendeu? Você pegou, gente, a diferença? Repete pra gente. Então existe assim, o Jesus Salvador, que muitos buscam, e tem o Jesus que é o Senhor. Senhor. Toma conta da minha vida. Isso. Só um parênteses, né? Lembro agora da história quando Jesus vai até a cidade natal dele. Isso. E a Bíblia diz, ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque duvidavam de Jesus. Achavam Jesus, mas ele não é o filho de Maria, de José, né? Ele não era o carpinteiro, e ele não pôde fazer muitos milagres lá, porque o jeito que eles olhavam para Jesus, a fé deles não existia. Então isso determina muitas coisas. Mas quando você aceita Jesus, você ainda enxerga ele como Salvador apenas. Perfeito. Como Salvador. Por quê? Muito bom. O que aconteceu que isso vale muito a pena falar aqui? Discipula, gente. Discipula pessoas que aceitam Jesus. Ensina o caminho, a verdade, a vida. Né? Sim. É aquilo. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. E o que faltou em mim? E depois o Célio? Discipulado. Ah, tá. Porque Muito as bom. trevas, aí que elas vão levantar e com força. Sim. O que aconteceu no meu casamento? Da minha parte, por exemplo. Não do meu marido, que eu não sei. Ele contou algumas coisas, mas cabe a ele contar, não a mim. Na minha parte, eu comecei a ter vícios de pornografia. Uau. Entendeu? Que bom escutar isso de uma mulher. Porque eu sei que tem várias cativas nisso e que acaba não falando, Rosa. Vícios de pornografia. Aham. Problemas seríssimos com o meu corpo. Então, eu comecei a me alimentar com pornografia para sentir prazer. Perfeito. Entendeu? Para poder procurar meu marido. Coitado, quantas vezes meu marido me procurou? E eu nem tava nesse corpo. Eu tava mais magra. Entendeu? Sim. Vícios de pornografia. Eu não honrava o Célio. Até comentei lá no podcast que a gente começou até a rir. Que um dos encontros que nós fizemos em casais, né? Eu não admitia ser submissa ao Célio. Porque eu fui treinada para homem nenhum me rebaixar. Porque na nossa cabeça, na cabeça da mulher que não entende que é submissão, ela acha que tem que baixar a guarda pro marido. E não é isso, tá, mulherada? Então o que é submissão, Rosa? Vamos lá. Vai, explica pra essa mulherada aí. Porque 90% do público do Cola na Videira ainda é mulher. Não tem 10%, não passa de 10% dos homens. É tudo mulher. Antes de nós falarmos da mulher, vocês homens têm uma responsabilidade maior. Verdade. A Bíblia diz o quê? Que o homem deverá ser a mulher deverá se submeter ao homem, como o homem se submete a Cristo. Porque Cristo morreu pela igreja, ele se entregou pela igreja. Sim. Então, o homem deve se entregar pela única mulher que ele disse sim no altar. Entendeu? Ele deve cuidar, ele deve dar a vida a essa mulher. Entendeu? Perfeito. Porque Jesus fez isso por você. Sim. O que é submeter ao marido? Imagine um grande guarda-chuva. É Deus. Embaixo desse guarda-chuva de Deus vem um homem
que vai estar interligado com Deus. Embaixo desse outro guarda-chuva vai estar a esposa, que vai se sujeitar à última palavra ao marido. E embaixo da mulher vai estar os filhos, a casa. Então, então quer dizer que eu escuto muito isso, porque eu trabalhei anos com casais e com mulheres. Foi. Mas eu tenho que se meter ao homem? Sim. Ele é o último. Tipo, vamos dizer, para eu estar em Alphaville, quem tomou a decisão? Meu marido. Pra sair do Rio e ir pra Alphaville. Isso. Foi ele. Entendeu? A mulher que não é sábia. Então eu vou sozinha. Bate de frente. Uhum. Mulheres, orem quando vocês quiserem algo, orem. Peçam. A Bíblia diz em Mateus 7,7, peçam e serão dados, buscam e encontrarem. Aquele que bate a porta, lhe será aberta. Sim. A outra parte, vocês pedem, mas pedem mal. Entendeu? Então, você está debaixo da missão dele. Rosa, mas meu marido tem problema com o financeiro. Então, seja o financeiro. Uhum. Entre em acordos, façam contratos. Olha, meu amor, hoje meu caso, em casa quem assume o financeiro sou eu. Uhum. Entendeu? E se é um acordo entre vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Mas a Udi, não, eu concordo, porque eu não tenho tempo, porque eu sou descontrolado. O Célio, no caso, ele não tem tempo, tá? Ele é muito controlado. E tal. Então, assim, isso tudo é acordos. Sim. Então, às vezes, como o João falou muito bem ontem, às vezes brigam por coisas tão fúteis. Então, no meu caso, por exemplo, como eu me sentia, aí voltando à questão da pornografia, de não estar debaixo da missão do Célio, como eu me sentia feia, como eu me sentia rotulada, que veio de pessoas que quiseram ser meu amigo por algum interesse, que na época, né, a gente era duro, mas tinha algum interesse. O diabo, ele tem as suas estratégias. Tem. Nunca submeta, não é que as pessoas ficam assim, Rosa, mas eu falava isso muito lá na igreja, quando nós íamos visitar, principalmente terreiros, né, o pessoal ficava muito com medo. Uhum. E aí eu contava meu testemunho para essas pessoas. Gente, o diabo, ele é estrategista. Ele não faz alarme. Ele vai sutilmente. Até então, que não era de dia, nem de tarde, nem de noite. Eu vi essas coisas de madrugada. E aí ele começa o quê? Provocar brigas em cima de brigas. Quantas e quantas vezes passou no meu pensamento? O Célio ainda não era crente, ele não tinha aceitado Jesus. Eu tava até, era até assim, o Célio me deixava na igreja evangélica, ele ia pra católica. Tá. E aí é mais grave ainda, é o jogo desigual. Entendeu? Cada um indo para um canto, né? Isso. Aí fica pior ainda. Mas como Deus é bondoso e misericordioso, né? Sim, porque como você começa a ver aquele... Assim. Aí você começa a ver homens que estão dentro da igreja. Aí você começa a ver... Você começa a fazer comparações. Gente, eu fiquei feliz de ouvir isso de você, Rosa. Eu não sabia que você ia falar isso, mas essa questão da submissão, porque você tem prioridade em dizer isso, porque você não era uma mulher... Uma mulher que tinha raiva, inclusive, disso. Então, você tem propriedade em dizer... Eu batia de frente isso. com o Célio. Então, você nunca foi... Frente como se fosse dois homens. Isso. Tipo, peitar ele. Sim. Falar, dá na minha cara se tu tem coragem. Sim. Eu vou te ferrar se tu fizer isso. Entendeu? De gritar com ele, de querer sair de casa. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu não fui discipulada. Quando o Célio aceitou Jesus... Ele aceitou Jesus logo depois disso? Então... Depois de um tempo. Tá. Mas depois de um tempo. Vamos dizer assim, eu acho que a festa da igreja... Eu aceitei Jesus em março e o Célio aceitou em Jesus em setembro. Tá. Dia 6 de setembro. Do mesmo ano, então. Isso. Mas foi um tempo. E nesse tempo, o diabo tentava de tudo. Lógico. Brigas, discussões, entrava a questão, na minha parte da pornografia, de começar a entrar coisas, pensamentos que não eram... Nunca traí meu marido, graças a Deus, isso não aconteceu mesmo. Amém. Em nome de Jesus, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas os pensamentos vinham, e com força. Sim. Entendeu? E vozes vinham com força. Larga ele não presta, e não é pra você. Entendeu? Tá vendo que essa igreja não tá servindo pra nada? Sim. Olha o que tá acontecendo. Sim. As vozes vinham fortes no meu ouvido.
Entendeu? Então, assim, existe. E existe no meio cristão a questão da pornografia. Muito forte. Não é só com os homens, não. Com as mulheres também. Imagina. Entendeu? Infelizmente, assim, a gente tem que ter formas de falar. Não pode, o não pode te dar mais prazer de fazer. Entendeu? O não pode fazer isso. Não, como eu aceitei Jesus, alguém falando de Jesus de forma leve e suave nos meus ouvidos, então não foi pesado para mim ver, não, isso tá errado, isso tá certo. E qual foi o pacto que eu e Célio fizemos? Na verdade, Célio falou até no podcast, eu fui meio obrigada a ir pro encontro de casais. Ele aceitou Jesus. E é muito bonito falar do testemunho do Célio nessa questão de aceitar Jesus, porque o diabo, ele estava muito enfurecido. E dessa vez ele ia matar o Célio Marcos. Matar. Ele estava no meu colo, ele tinha uns 2 anos e meio, eu estava descendo a escada, tinha um caixote de feira na frente, eu não vi, o Célio Marcos foi arremessado. Nossa. Como se fosse uma bola, assim, bem forte no portão. Pau! Ele pulou, assim, sabe, como se fosse uma bola mesmo. Eu não pude, ele foi arremessado, eu caí logo em seguida, o Célio deu um pulo de 15 degraus, assim, eu falei, eu perdi minha voz era eu era primeiro soprano, passei a ser segundo soprano, eu perdi minha voz, fiquei mais 15 dias sem voz. Uau! Meu cunhado, foi um desespero, eu só sei que naquele momento, ali eu tenho certeza, conhecendo a palavra, os anjos foram acionados e não deixou a morte chegar na nossa casa. Uau. Porque é tipo assim, ali ele sabia que o Célio ia tomar um movimento. Agora, tipo assim, ferrou. Agora é tudo ou nada. E eu me lembro que o meu pequenininho, né, 2 aninhos, subiu, viu o priminho, e começaram a conversar entre eles. Aí o Célio, e agora, mãe? A gente vai pra igreja ou vai pro hospital? Eu falei, vamos pra igreja, vamos agradecer. A igreja lotada. E eu, minha cunhada, orando. Eu falei, Senhor, deixa ele aceitar Jesus, deixa ele aceitar Jesus. A gente não sabia, então a gente começa a falar. Mas o coração estava inclinado ali para a verdade, né? E ali o diácono Altair fez uma pregação linda, e ele aceitou Jesus, e eu chorava de um lado, minha cunhada do outro. Uau. E ali a gente fez um pacto de um cuidar do outro. Perfeito. Ele foi, porque, assim, ele falou obrigado, porque ele tinha uma feira, né? A gente vivia dessa feira dele. Então, ele falou, tá bom, vou abrir mão. Ele já fez uns cálculos lá. E foi maravilhoso. Não existe coisa igual. Assim, por isso que eu falei muito com o João e com a Helena. Imagine que a casa desse casal vem gente com papel de divórcio na mão, Bruno, por encontro de casais. Vem gente arrebentado mesmo. Desistindo de tudo. E imagina, eu falei até isso no podcast, você tá com uma casa toda desorganizada, suja, imunda, cheio de pornografia, agressões, relacionamento abusivo, e chega lá, tipo, checkmate, ou é ou não é. Ou é, na verdade. E aí você limpa essa casa. A gente fala da inteligência emocional. Se ninguém tiver ali, no caso Jesus, se ele não for a terceira dobra, sabe? Sim. Você vai voltar a estaca zero. Entendeu? Eu falei até quantas vezes, Helena, você como psicóloga, quantos te voltam? A mesma coisa. Ele, Rosa, muitos. Porque alguém não entrou lá. E por isso que eu amo o que Jesus disse, né? Que quando eu entendi isso, quando eu aprendi e vi na minha vida, é nova criatura. E se é nova criatura, não volta. Mas só quem promove esse renascimento ao ponto de ser uma nova criatura é Cristo. Esse Sim. é o ponto. Agora, qual foi Você aceitou Jesus como Salvador, e quando que ele virou Senhor da tua vida? Como ele virou Senhor da minha vida. Quando eu comecei, principalmente, a questão de eu e Célio ir juntos para um encontro de casais, retiro de casais, tudo que é tipo de casais, ali eu comecei, não, esse Jesus é diferente. E a gente ficou enlouquecido, começou a ver youtuber, vídeos, DVDs, tudo, querendo saber dele. E fizemos uma oração na sala, não sei se você lembra disso, que decidiam fazer um pacto
que tudo que é das nossas gerações, nossos pais, dos pais, dos pais, dos pais, iam ser quebrados e nada, nem nada ia ser tocado nos nossos filhos. Não, e só tínhamos um, né, o Célio Marcos. Sim. Então ali ele passou a ser o Senhor. E ali depois veio mesmo. Veio com força, né? Deus veio provando, tive um negócio, fui investir no mercado, quebrei, fiquei devendo mais de 100 mil reais. Uau. E ali eu vi a força do nosso amor, porque naquele momento eu pensei, o Célio vai me largar. O Célio vai me separar de mim. Antes dessa crise, você então tinha ido pro CLT por conta do plano de saúde pro Célio Filho. Sim. E aí você ficou quanto tempo no CLT? Antes do filho, eu fiquei 15 anos. 15 anos. Esse foi o que eu fiquei mais tempo, 5 anos. 5 anos. Aí depois você foi empreender mesmo, voltar, né? Não, aí eu fiquei 1 ano, porque meu filho passou por uma prova do CAP da UF, que era uma escola federal. Fiquei dirigindo Rio-Niterói durante 1 ano. Era mais de 35 quilômetros. E dá quanto tempo de carro? É trânsito ali naquela 40 minutos a 1 hora de carro, até mais. Mais. Entendeu? Aí depois não queria mais voltar pro CLT, meu marido deu esse mercado, quebrei. Porque aí eu fui na empolgação, agora nós temos tudo, né? Gestão, né? Todo um trabalho para acontecer essas coisas. Mas eu não tinha experiência e ali eu fiquei em depressão, muita depressão. Não queria voltar para o CLT. Fiquei um bom tempo dentro de casa. Aí, como nasceu a Real pelo Brasil, que antes era Real na Costa Verde, Célio vendo que eu tava definhando, assim, depressiva, por mais que fazia exercício, cuidava da casa, eu era muito infeliz. Muito, 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 muito infeliz. E aí, aí ele falou, entrou um valor, o Célio já estava bem na área do direito, entrou um valor muito bom e vamos comprar a sua casa para você administrar. Aquilo dali, Bruno, para mim foi libertador, porque eu sempre tive problema com dinheiro. Sempre tive problema. E o Célio sempre lá, pagando as minhas burradas. Quando eu quebrei, eu falei assim, cara, agora ele não vai mais confiar em mim. Mas quando eu vejo um homem que investe mais em um apartamento de 400 e poucos mil reais, à vista, na mão ali, e coloca na tua mão, eu falei, cara, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser diferente. Foi diferente. Foi diferente. Esse problema que você tinha com o dinheiro, você reconhece hoje uma causa? Era por conta de alguma coisa com família? Então, no movimento do Essência, da Bruna, gente, façam. Ela é benção pura. Amém. A mulher desse homem aqui. É o Bru-Bru. E B. Bru-Bru B. Qual foi o movimento? Quando eu fiz um movimento lá que a Bruna pediu, eu voltei quando eu tinha 6 anos, que eu acordava todo dia de manhã para ver minha irmã mais velha se arrumar, que ela na época era bancária. Eu lembrei que eu fiz provas para banco, e minha irmã não deixava usar as roupas dela. Eu falei, então quando eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar. Só que aí, foi 10 cartões, Célio pagando sempre. A gente ia se separar mesmo, não por causa da loja. Sim. Mas por causa dessas... Eu digo assim, o casamento, gente, ele não acaba de uma hora para outra. É como se fosse uma infiltração na parede. Perfeito. Ele vai devagarzinho. Mas vai chegar um momento que aquela parede vai cair. Perfeito. Entendeu? Então, como é que tratamos os casais, as mulheres? Aonde está a causa? Aonde está a infiltração nesse relacionamento? Então, às vezes, um fica acusando o outro. Quando eu trabalho com mulheres, eu falo, mas a culpa é sua. Minha, Rosa? Sim, porque você tem o poder de elevar o seu homem ou derrubá-lo. Com a mesma força. Perfeito. Entendeu? Porque, eu falo, porque em Provérbios diz que o homem prefere ficar na ponta de um telhado a ficar com uma mulher rixosa? Briguenta, em outras versões. Por que não fala do homem? Por que não se fala quase? Porque Deus já sabia como é que mulher é difícil. Entendeu? Não é porque vocês são melhores do que a gente, não. Aí ele fala sobre isso, mas termina em Provérbios 31, descrevendo maravilhosamente a mulher.
empresária, empreendedora, dona de casa, administradora de lar. Aí o marido fala que em todas, essa é a mais bela, é a melhor, a maravilhosa, supra-sumo. Tá entendendo? Uhum. Mas quando eu faço essa mediação, elas ficam tudo olhando assim com os olhos pra mim. Falei, É muito importante você falar isso. sim. Sim. Eu falei no Mastermind de uma das mulheres lá, que... Eu falei, por que você não faz o movimento sair? Ah, porque eu ganho mais. Pois é. Você não verá mais de Deus. Porque é necessário você passar pelo processo do deserto. Eu passei pelo processo do deserto. Uhum. Eu tive que me submeter ao meu marido. Célio nunca me proibiu de nada, de comprar nada, de fazer nada, graças a Deus. Mas eu tive que aprender no deserto, que é para fazer passagem, não morada. Não é o destino, não é casa, não é morada, Não. é passagem. É passagem. Mas é no deserto que a gente é Isso. provado ali, né? Transformado, né, Rosa? Sim. E eu aprendi como aprendi no deserto? Quando o Célio investiu em fevereiro de 2020, março fecha tudo. A pandemia chegou. Ah, então essa casa, a primeira casa... Foi na pandemia. Uau! Quando ele investiu em você lá na casa... Recebemos o dinheiro, primeiro aluguel de carnaval. Nossa! Falei, agora fiz investimento. Agora eu saio dessa depressão, eu saio desse marasmo, vou trabalhar. Não acontece. Ah, isso eu não sabia que era esse timing. Fechou tudo. Aí veio a pandemia. Uau! Porque aí impacta direto esse negócio, né? Esse nicho, né? Sim. E aí, qual foi a oportunidade? Célio, o sistema trabalhista não parou. O Célio começou a receber os atrasados. A parte imobiliária estava caindo, os preços dos imóveis estavam caindo. Ele falou, agora é hora de investir. Isso que a Rosa falou é que eles investiram em uma casa para alugar em Airbnb. Airbnb. Esse foi o passo do negócio. Isso, do negócio. Aí na primeira casa comprou a casa, veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? E aí o Célio falou, Rosa, calma que nós temos um valor guardado, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O que aconteceu? Os nossos corretores falaram, Rosa, agora é hora de comprar. Compramos mais 2 no mesmo ano. Foi uma loucura, porque a gente nem sabia como ele ia voltar na briga. Mas fomos pela fé. Total, porque não tinha resposta de quando que ia terminar a pandemia, quais as consequências, mercado. Ninguém tinha resposta. Médico não tinha resposta, mercado não tinha resposta. E tudo aconteceu por causa da depressão que eu tive. Olha isso. E porque minha sogra brigou com a gente estava gastando horrores. Por quê? Meu marido sempre trabalhou durante mais de 10 anos na feira. Ele não tinha férias, ele não tinha feriado, ele não tinha Natal. Quando ele largou a feira, que eu tive que entregar o ponto, né? Que era o ponto dele e vendeu para uma outra pessoa. Vendeu não, deu, né? Para uma outra pessoa. E eu fiquei só em casa, que depois que ele foi comprar apartamento, minha sogra deu uma puxada de orelha na gente. A gente fala que ela foi a CEO da Real pelo Brasil. Boa. O primeiro passo começou com ela. E aí nós compramos o primeiro apartamento em agosto o segundo e em novembro o terceiro. Em novembro a parte. Minha sogra morre. Infarta. Foi muito difícil falar ontem. Desculpa, eu vou me emocionar sempre falando dela, porque ela chegou a ver os 2 apartamentos. Ela já estava depressiva no segundo, mas ela soube do terceiro, mas não deu tempo. Não tem a ver com o apartamento em si, mas é porque ela impulsionou vocês, né? Ela estava ali. Sim. Tudo que eu fiz por ela... Fez um papel de mãe também pra você, né? Sim. Sim. Uau. E aí, o Célio larga o trabalho mesmo, né? Entra em depressão, eu fico muito mal. Muito mal. Cara, ali eu vi que não tinha sentido. Tem mais de 1 milhão de imóveis e... Foi o seu momento mais difícil na fé, depois que você encontrou Jesus como seu Senhor? Foi o momento mais Porque eu difícil? tive que reconhecer corpo, Bruno. Meu marido quase infartou. Meu marido falou, amor, pelo amor de Deus, vai lá ver. Vai fazer as coisas que eu não vou conseguir. Desmontei. A pressão dele fechou. Eu tive que, sabe, buscar forças não sei da onde pra falar, cara, não faz isso. Você tem 2 filhos. Não faz isso comigo. Porque eu não vou aguentar. E aí... falar dela
É incrível. E aí eu tive que reconhecer corpo, enterro, tudo. Começamos a respirar. Vamos voltar, vamos vestir. 2020. 2020. Meu Deus. Era um caos no mundo. O caos na família que aconteceu, mas foi dentro de um caos do mundo. Porque esse 2020 foi muito complicado pra todo mundo. Sim. Não, ela não foi de Covid. Sim. Foi fato, né? Mas foi no ambiente onde os hospitais estavam uma loucura. Onde eu tive que brigar até com o coveiro para abrir o caixão, porque como não deram laudo, acharam, é Covid, tudo era Covid naquela época, né? Eu falei, não, pode abrir o caixão. Teve uma mensagem que circulou muito tempo, que você tem 5 minutos para se despedir da sua mãe. E foi 5 minutos que nós tivemos para se despedir dela. Era assim que estava fazendo. O procedimento era esse. Era. Aí... Eu me lembro que isso foi em agosto. Aí passou 2020, entrou 2021, entramos muito mal, sem clima nenhum. Compramos uma casa em Campos do Jordão. Aí vamos embora, vamos trabalhar. Em novembro de 2021, no dia que minha sogra fez o ano de falecido, uns dias antes, o Matheus Henrique entra no CTI, com broncoespasmo e pneumonia junto. E por ele estava tendo uns movimentos que a gente não entendia, ele foi apagado, não chegou a ser entubado, mas eles apagaram ele para ele poder ter oxigenação e se não desse, ia ser entubado. E naquele dia, foi um dia muito difícil porque é muito difícil lembrar, né? Mas é necessário. Porque eu acho que muitas pessoas devem estar passando o que eu vou falar agora, né? E naquele dia, era um grupo da família dele, né? Chorando, que era um ano da minha sogra. E o meu grupo da família, das minhas irmãs e meu irmão. Minha mãe entrando na sala vermelha do Getúlio Vargas. E o Célio me manda uma mensagem dizendo que a neuropediatra confirmou que o Matheus era autista. Ali, Bruno. O segundo filho da Rosa, pessoal, Matheus. De 5 aninhos. É um grandão de 16 e o Matheus de 5 aninhos. E ali, eu virei pro Senhor e falei, o Senhor tem que estar aqui agora. O Senhor está aqui naquele momento... no ato de desespero, porque o autismo eu tenho um raciocínio assim de pensamento tão rápido que eu falei, meu marido vai se separar de mim, o Célio Marco vai entrar em depressão, que é o mais velho, e vai ser um caos. Eu virei pro Matheus e falei assim, Senhor, leva. Uau, você falou isso. Uau. Aproveita que ele tá bem ruim, leva. Porque não dá. Não dá pra mim. Aquele turbilhão dentro de mim, querendo gritar, querendo urrar, sei lá, mas o quê? Eu falei, Senhor, leva. Célio até fala, amor, mas eu amo meu Matheus, deixava pra mim. Mas ele entendeu. Eu falei, leva aí. O Espírito Santo de Deus na hora falou assim, filha, lembra que eu fiquei contigo? Quando nem você me conhecia, assim que o Célio Marco nasceu. E eu me lembro que tinha aquele celular que você podia gravar uma música, culpava toda a memória. E aí eu vou cantar só um trechinho. Vai, solta. E aí o Espírito Santo me lembrou dessa música que eu cantava todos os 15 dias na UTI com o Célio Marcos. Era assim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude com as minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim.
Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Aquele momento ali eu peguei o celular, cantei esse louvor. Fui longe agora. E ali Deus fez um mover ali e falou: filha, você vai dar conta. Eita. E mesmo assim eu rejeitei o Mateus 1 ano, porque eu ficava com muita raiva, porque as pessoas, não era o Mateus. Hoje a minha psicóloga, a doutora Eliana, ela me explica muito bem, ela falou, era os olhares de pena. Era o como vai ser, eram as crises, e o Mateus sentia isso. E ele não olhava para mim, ele olhava para o pai e para o irmão, mas não olhava para mim. E um dia, eu ouvi uma pastora, Nayara Câmara, falar da filha dela. Até falei uma coisa que não era verdade, ela não rejeitou a filha dela, gente. Ela entrou em depressão também, como eu entrei. Ela não rejeitou a filha, que eu falei ontem que ela não rejeitou a filha. E ela, na hora, o Espírito Santo falou, filha, levanta, você vai dar conta. E ela entendeu que ela tinha que ser uma mãe forte para encarar a sociedade, para botar ela numa inclusão. Ela fala, escola inclusiva, vai cantar no coral, mas o pastor ela não fala, porque ela é não verbal. Não, mas ela vai cantar no coral, porque eu tenho que estar pronta para o meu milagre. O Mateus não fala. Eita. Eu não sei o que eu ouvi papai e mamãe, Bruno. Gente, valorizem. O que eu fico mais triste é quando o pai e a mãe falam pro filho calar a boca. Eita. E vocês reclamam de barriga cheia. Eu não sei o que eu vi. Papai e mamãe. Meu marido, o nosso milagre é esse. O nosso milagre é esse, Bruno. Nossa. Eita, agora tem que deixar os filhos. Cadê os lenços? Cadê os lenços? Ai, Deus. Tá terminando aqui. Mas, ó, o seu filho, eu ganhei um abraço. Ele ganhou um abraço de Bruno, sério, ele ficou ciúme, ele ficou com ciúme. Ó, sério, o seu filho, fique ciúme não, porque ele vê já Cristo na vida de vocês, já está aprendendo. Ele viu Cristo na tua vida. E ele... Eita. Obrigado, meu irmão. Ele já tá aprendendo a dar abraço no próximo. Eu recebi um abraço desse menino lindo, Mateus. Um beijo no teu coração, Mateus. Então, assim... Que testemunho, Rosa. Dezembro, para finalizar, né? Dezembro, minha mãe parte, em dezembro de 2021. Bruna agora faz um trabalho maravilhoso que eu liberei, eu entendi que minha mãe deu tudo que tinha e deu muita coisa, sabe? Você perdoou sua mãe, né? Perdoei minha mãe. Já tinha perdoado, né? Mas assim, aquela coisa de uma briga interna que tem na gente, né? Mas aquele movimento da adolescência foi primordial para liberar processo. Tudo, né? Tudo que era para ser liberado. Mas assim, eu digo que naquele movimento que eu escutei aquela mulher, o Espírito Santo invadiu nosso escritório lá do Rio. E eu falei, sério, eu preciso pedir perdão, Mateus, eu preciso fazer pedimento. Mas ele falou, mas ele não vai entender nada. Eu falei, não, mas eu tenho que falar. E naquele momento que eu agachei, falei, filho, mamãe, me perdoe. A gente estava todo mundo abraçadinho junto, eu, meu marido, meu filho mais velho, me perdoa. Ele nunca olhou para mim. E naquele momento, ele olha para os meus olhos e me dá um abraço. Aí como um jeitinho ele falasse, eu te perdoo, mãe, porque você não sabia. E ali eu não procuro saber nada do autismo, entendeu? Eu falei, filho, me ensina. Todos os dias ele me ensina. Uau. Todos os dias a gente tem motivo para sorrir, para brincar, para curtir. Porque até o meu mais velho, numa sessão terapia, né? Não, ele tem TDA, e ele virou para o psiquiatra, que é uma amiga nossa, e falou, meus pais vão se separar, tia. Porque Mateus tinha crise que a gente não conseguia entender. Cara, você tem que ter muito Deus. E eu digo, finalizando, se não é Deus na sua vida, você não consegue dar aquilo que a Bruna fala, né? Você dá o primeiro... Deus coloca... Como é que é? Deus coloca o pé que Deus coloca o chão. Isso.
É isso. Não tem como você fazer... Eu falo que a nossa vida foi assim, de morros, sabe? De subidas e descidas. Mas nunca deixamos de sentir a presença dele. Amém. Eu podia ficar revoltadíssima com o Senhor naquele momento. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Isso que a Rosa compartilhou é na prática, é o versículo bíblico sendo vivido, que isso que interessa, não é só sabido. No mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a minha oração, Rosa, consciente aqui contigo, e depois eu sei que você vai orar, a gente orou antes de começar aqui, nós vamos orar quando subir esse episódio, é que ele traga, por exemplo, as mães cansadas, as mães exaustas ao ponto de desistir, como você teve no momento da tua vida. E que você seja levantada, mesmo, como diz aqui, mesmo que você seja levantada e saiba quem tá te levantando aí é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que ele seja o Senhor da tua vida. Rosa, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Bruno. Vai voltar, né? Com o Célio Marcos. Célio Marcos, não. Célio. Não, Célio Marcos, é Marcos, não, é Célio? Célio Marcos é o filho. É o filho, ele não... você sempre chama o marido de Célio Marcos. Mas a gente continua te amando, Bruno. Eu Amém. E ele continuaremos te amando. Amém, amém. Bruninha vai estar aqui também pra gente ter um papo de casal e falar mais, ouvir mais o que vocês viveram como casal e estão vivendo. Pra ajudar esses casais aí que nos ouvem. Viu? Com certeza. E não desistem, gente. Infelizmente, 85% dos casais se separam quando o diagnóstico sai do autismo. Isso é muito digo forte. que não é uma sentença, é um aprendizado. Então, o nosso projeto, né, do decorrer, não é à toa que 2 episódios, um seguido do outro. Não é à toa. Não é à toa. Não tem à toa nos planos de Deus. Aleluia. A ideia é falar que casais especiais se amam, porque a gente fala muito das mulheres, né, mas esquecemos do casal. Do estar junto, do como é que nós vamos, né? Eu me lembro que quando saiu o diagnóstico, depois de tudo isso ter passado, de todo esse tufão, né? Esse furacão, e eu olhei pro Célio, o Célio me olhou, e eu falei, e agora? E ele falou, a gente vai dar conta. Uau. A gente vai dar conta, e graças a Deus aí, outras coisas a gente vai contar também, por como nós chegamos em Alphaville, né? Mas assim, os planos de Deus não são os seus planos. Ela veio junto com o marido e os filhos pela fé, veio com uma palavra. Como Abraão e Sara. Só que tinha os catarrentos. Lá não tinha, né? Verdade. Lá não tinha. É verdade. Depois que veio o filho dele. Ei, Abraão. Mas viemos pela fé mesmo. Muito bom, Rosa. Um beijo no teu coração. Obrigada, meu amigo. Deixa pra gente aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Queima aí no teu coração. O que é colar na videira pra Rosa? Se você pudesse dizer aqui pra gente. O que é colar na videira pra você? Colar na videira é amor. É estar enxertado de amor. Por isso que o amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13 que existe 3 pontos, né? Que eu lembro só de um, não me lembro dos 3. Mas ele diz, o amor tudo suporta, né? Ele sempre faz uma comparação. Se você fizer isso, se não houver amor, não tem sentido. Então, o amor é o mais importante deles. Então, colar na videira, enxertar, primeiramente, Cristo é amor. Amor. É amor, porque o que nós vivemos, você tem o teu testemunho, eu tenho o meu testemunho, mas se não é por amor, esquece. Você não sobrevive. Se não é Cristo colado, como eu fiz aquele movimento dentro daquele CTI, Senhor, agora eu preciso do Senhor. Não é daqui a 1 minuto, é agora. E ele veio com amor. É isso. Ele me veio com amor. É isso. Isso é isso. O amor tudo suporta. Por ele, nós vamos aguentar. E até a volta dele, até a volta de Cristo, nós vamos aguentar. Amém. Glória a Deus por isso. Um beijo no teu coração. Novamente, Rosa, obrigado por ter separado um horário na tua agenda aí para compartilhar o que Cristo fez. E próxima quarta-feira, às 18 horas, nós estamos juntos. Então, se você não curtiu, comentou e compartilhou esse vídeo, compartilha com a gente aí, pra gente levar mais longe esse testemunho do que Cristo fez na vida da Rosa e continua fazendo. Um beijo no teu coração e até quarta-feira. Deus te abençoe.